Oi pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui e vamos dar continuidade à nossa matéria de teologia sistemática. E hoje nós vamos praticamente começar. Na semana passada nós fizemos uma pequena introdução e hoje nós vamos começar. E nós vamos falar hoje sobre a primeira doutrina, que é a bibliologia, a doutrina da palavra de Deus. A base de todo estudo teológico, como nós já sabemos, é a autoridade final da Bíblia. Como palavra de Deus, ela é infalível e inerrante, né? Como nós já falamos isso em estudos anteriores. E então isso aí nós não podemos esquecer. Ela é infalível, ela é inerrante. Por que é inerrante e infalível? Infalível porque foi direcionada pelo próprio Deus, e Deus não falha. E inerrante por ter vindo do próprio Deus, Deus não erra. Mas aí você pode falar assim, mas irmã Leíse, nós sabemos que, como é um livro histórico, um livro que foi escrito há tantos anos, aqui e ali a gente percebe algum tipo de erro. Mas o erro é o erro, digamos assim, erros cronológicos, erros de colocação de palavras, porque nós já sabemos, isso também nós já estudamos, que a Bíblia ela foi composta por várias e várias cópias das cópias das cópias. E aqui e ali pode ter gerado algum tipo de erro de uma palavra, mas na sua mensagem, na sua essência, o objetivo pelo qual ela quer chegar, ela não contém erro nenhum. E quando nós falamos que pode ter algum tipo de erro, é um erro assim, uma data, uma cronologia, algum tipo de erros nesse sentido, tá bom? Tanto é que a Bíblia ela não está escrita em ordem cronológica, como também nós já estudamos, na verdade, mas ela é inerrante. Isso aí nós não podemos esquecer. Ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, como Deus, é como a comunicação verbal de Deus aos homens. Deus queria deixar algo explícito da sua vontade para com os homens, ele deixou a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então nós não podemos esquecer disso nunca, tá bom, pessoal? Nós não podemos esquecer disso, né? Ela tem a sua unidade, mesmo sendo escrita por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes. A Bíblia, ela é um livro que ela tem uma unidade na sua mensagem. Ela não são histórias soltas, não são histórias que foram perdidas e ali se colocaram, não. É uma história que direciona, é uma história que aponta para um objetivo. E o objetivo principal dessa coletânea de livros chamada Bíblia é um objetivo de resgatar o homem, de trazer o homem novamente para Deus. O objetivo é de levar a salvação desse homem, é de mostrar Jesus como seu Salvador para este homem, né? Ou seja, para mim e para você. É um livro de Gênesis a Apocalipse, mostrando a graça de Deus na vida de cada um de nós. De Gênesis a Apocalipse, nós percebemos isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O cuidado de Deus para resgatar o homem afastado dele lá desde o Éden, o homem perdido nas trevas do pecado. Então, isso aí está claro, isso aí é claro, de 66 livros aponta para isso, né? É importante que você saiba a questão da revelação, inspiração e iluminação da Bíblia. A Bíblia, nós podemos dizer que são os conceitos fundamentais, né, da teologia
sistemática no que diz respeito à Bíblia. A questão da revelação é um desvendamento, especialmente a comunicação da mensagem divina ao ser humano. Quais são os meios de revelação que Deus usou para se comunicar conosco? Né? Ele usou a natureza, ele usou a questão dos milagres, né? Aquela comunicação direta, isso tudo aí, Deus se revela ao homem através da natureza. Então ele usa a Bíblia para se revelar ao homem através dos seus autores, cada um com as suas personalidades, né? Então, a questão da inspiração. Deus inspirou cada um deles de acordo com a maneira como cada um escreve, as suas peculiaridades, né? A maneira peculiar de cada autor. Deus usa para deixar ali os seus pensamentos, os seus desejos. Então, a inspiração, né? Nós temos também a iluminação, né? Nós já falamos da revelação, inspiração e iluminação. Trata-se de um ministério operado diretamente pelo Espírito Santo nos seres humanos, né? Ou seja, os discípulos, exemplos, os discípulos no caminho de Emaús, né? Os 12 discípulos após a ressurreição de Jesus, né? O próprio apóstolo Paulo, foram aqueles que nós, digamos assim, a questão foram iluminados no quesito conhecer mais a palavra de Deus, tá bom, pessoal? Então, iluminação, inspiração e revelação. Tá tudo lá na sua apostila, depois você pode dar uma lida lá, tá? Outra coisa que é importante a gente falar sobre a Bíblia é a questão da interpretação. Aquilo que nós já comentamos até mesmo em sala de aula, quando nós falamos da hermenêutica bíblica, né? A Bíblia, ela é um livro, por ser um livro peculiar, por ser um livro diferenciado dos outros, ela também tem suas características próprias quando você vai interpretá-la. Você não pode interpretar um texto isolado do outro. Você precisa interpretar um texto de acordo com a própria Bíblia. E ela é aquilo que a gente chama de uma harmonia, né? Uma inspiração harmoniosa. Então, nós precisamos sempre tomar esse cuidado quando vamos interpretar um texto bíblico, né? Ela necessita de ser interpretada, ela necessita de ser entendida, mas dentro daqueles critérios que nós já até comentamos isso em sala de aula, tá bom? Então, leiam a sua apostila, leiam mais um pouquinho detalhadamente, tá bom? Lá na página 128, aliás, 127, tá? 127 até a 132, tá? Que vai falando sobre a questão da bibliologia. E na próxima aula nós vamos continuar. Estudem a apostila, leiam a apostila, mantenham os trabalhos em dia e estamos juntos. Tchau para vocês, beijo no coração.